terceira aula, na verdade, de anatomia neuroangiográfica. O Dr. Paulo Henrique me convidou inicialmente para fazer essa aula sobre anatomia, achando que poderia englobar em 1 hora, mas a gente viu que não deu. Então, na primeira aula, a gente abordou sobre a punção femoral comum, o introdutor, a técnica de Seldinger. Na segunda aula, a gente fez o arco aórtico, todos os vasos, grandes vasos da base. A terceira aula, a gente, na mesma aula, na segunda aula, a gente ainda abordou os ramos da carótida externa. Nessa última aula, a gente abordou, então, a artéria carótida interna, com a classificação, na verdade, de Boutillier dos 7 segmentos. Então, agora, a proposta, na verdade, é terminar tudo isso com as artérias cerebrais anterior, média e posterior e a circulação vértebro-basilar. Mais uma vez, a proposta é essa, mas eu acredito que não vai dar para englobar tudo isso em 1 hora. A proposta é totalmente informal, essa aula a gente vai falando de uma maneira fluida, até onde for, tudo bem. Se não der para terminar, a gente continua a partir de onde interrompeu. A proposta, então, é mais para familiarizar os residentes com imagens angiográficas. Então, é uma aula um pouquinho mais básica, digamos assim, para quem já é formado, mas que já é de bom tamanho para acadêmicos e residentes, que foi a proposta inicial, então. Eu faço, então, parte do Hospital Universitário Cajuru como neurocirurgiã e neuroradiologista intervencionista e faço parte das sociedades brasileiras de neurocirurgia, de neurorádio e da Academia Brasileira de Neurocirurgia. Então, vamos começar com a artéria cerebral anterior, que, digamos assim, de todas elas, dos grandes vasos intracranianos, talvez seja o mais simples e o mais rápido, tá? Então, a gente começa com um desenho esquemático, só uma ilustração, assim, para a gente poder já entender e depois aplicar isso à anatomia. Outra coisa, essa é uma aula de anatomia angiográfica, ponto, né? Para a gente poder visualizar as imagens e conseguir identificar. Não é uma anatomia aplicada a doenças, muito menos correlação de qualquer tratamento, enfim. Então, são apenas imagens. Por isso que, se tratando de anatomia, eu acho que é muito importante a gente ter muita imagem para poder bater o olho e depois identificar. Então, aqui a gente já terminou, né, a carótida interna, que seguia aqui, o segmento lácero, petroso, lácero, cavernoso, clinoide, oftálmico, terminal. E aqui, então, a carótida interna, ela tem a sua bifurcação terminal. Então, ela se bifurca em artéria cerebral média, que é a próxima artéria que a gente vai falar, e para medial, aqui, a artéria cerebral anterior, tá? Isso aqui é a mesma coisa contralateral e tem a artéria comunicante anterior aqui que conecta as duas circulações hemisféricas na parte anterior do cérebro. A artéria cerebral anterior, como toda boa artéria intracraniana, ela tem sua classificação em determinados segmentos. Então, alguns classificam desde A1 até A3 e tem outros que classificam até A4 ou até A5. Então, como eu usei o livro da Anne Osborne, de Angiografia Diagnóstica, é um livro que é de bom tamanho para o conhecimento durante o programa de residência de neurocirurgia, a gente vai fazer uma classificação bem simplista mesmo, que é até A3. Então, a gente vai falar aqui do segmento A1, que é o segmento horizontal ou pré-comunicante. Pré-comunicante porque é antes da artéria comunicante anterior. A2, aí é pós-comunicante, é o segmento vertical, e o A3, A4 e até A5 são na sequência. Vocês vejam que, em termos de A1, ou esse primeiro segmento, a melhor imagem angiográfica que a gente vai conseguir vai ser no antero-posterior mesmo. Aqui a gente vai poder ter a noção de que, por exemplo, durante uma embolização de aneurisma ou qualquer procedimento que a gente precise chegar em algum ramo distal da cerebral anterior, primeiro a gente coloca na projeção anteroposterior para saber aonde que o microcatéter está navegando
e saber a curvinha aqui que está entrando para a cerebral anterior e não para a média, que seria o ramo, digamos, principal com calibre maior, que se não fizer nada, naturalmente o fluxo leva para cá. Então, a gente primeiro coloca nessa imagem antero-posterior, para poder entrar nesse segmento A1, e depois a gente coloca em outras projeções que possam visualizar melhor esses outros segmentos aqui. O segmento A1 que eu estou falando, ele é um segmento bem pequeno, tem algumas variações anatômicas que eu vou falar, e de ramos que ele emite, apenas ramos perfurantes. São quais? São os ramos lentículo-estriados mediais. A gente precisa, eu sempre falo para os residentes que a gente precisa ser crítico quando estuda, então não só decoreba, né, lentículo-estriadas mediais. Poxa, lentículo por quê? Porque elas vão nutrir o núcleo lentiforme, globo pálido e hipotâmico. Estriadas, que é o corpo estriado, que é o próprio núcleo lentiforme mais o caudado, né? E se tem mediais, devem ter laterais. As laterais, só para adiantar, as lentículas estriadas laterais são ramos do segmento M1 aqui da cerebral média, que depois a gente vai falar. Portanto, o segmento A1 aqui, ele só serve para emitir esses raminhos perfurantes lentículos estriados mediais. Algumas vezes, ele emite também a recorrente de Heubner, que é, na verdade, uma perfurante também, um pouco mais calibrosa, que habitualmente nasce do segmento já A2, do início de A2, mas algumas vezes pode sim nascer aqui do segmento A1. Então, esse é um desenho bem esquemático aqui que a gente vai seguir. Esse é um outro desenho esquemático, já para começar a ter uma ideia assim, tridimensional da coisa, porque se a gente olhar aqui só em AP, a gente vê que é uma coisa para cima e uma coisa para o lado, né? Isso não cabe bem assim na anatomia real. Aqui a gente tem uma ideia bem melhor do que é essa cerebral anterior, que na verdade, então, vindo a carótida lá, ela vai se bifurcar em média, que está cortada aqui, e o segmento A1, que é esse pequenininho. Vejam que esse segmento A1, apesar dele ser horizontal, ele não é em ângulo reto. Ele se insinua para a parte anterior. Então, ele já começa a ir para frente. Ali na frente, ele vai se comunicar com a comunicante anterior e com a cerebral anterior contralateral, portanto, e a A2, A3 e A4, A5, enfim, vão fazer uma curva toda em volta dessas estruturas mediais, né? Que são o corpo caloso aqui e o giro do cíngulo. Então, esses ramos mais distais aqui da cerebral anterior vão todos ter conexão com essas estruturas, principalmente com o corpo caloso. Então, aqui, na visão angiográfica real mesmo, aqui a gente tem uma bifurcação carotídea bem típica, bem de livro, digamos assim, que é uma bifurcação em T carotídeo, sendo que a partezinha do T que corresponde ao segmento A1, ele é um pouquinho menor e menos calibroso do que o segmento M1 da cerebral média, tá? Essa é uma topografia até relativamente frequente de AVC isquêmico, em que o trombo ele para aqui nessa região no T carotídeo, e por ser um trombo com um diâmetro grande, portanto, é um trombo em grandes vasos, ele tem muita pouca resposta com apenas o trombolítico endovenoso, o RTPA. Eu disse que eu não ia falar anatomia aplicada, mas às vezes a gente dá algumas palavrinhas sobre, né? Então, aqui a gente tem um AVC que, se tiver um trombo fechando esse T carotídeo, o RTPA tem pouca chance de resposta por ser um trombo grande, e a trombectomia mecânica, então o resgate endovascular desse trombo, seja por aspiração ou seja por stent, a gente consegue ter boas respostas, porque pode muito bem conseguir retirar o trombo apenas da carótida, mas depois vai ter que conseguir tirar o da média e depois vai ter que ainda conseguir tirar aqui do segmento A1 da cerebral anterior. Então, ele é um pouquinho mais trabalhoso, mas ainda assim é um AVC que a gente consegue ter bons resultados. Seguindo, então, esse segmento A1 aqui, ele pode ser muito bem horizontalzinho, bonitinho, como está aqui nessa primeira imagem, mas ele pode ser também bem tortuoso, ter algumas curvas como essa aqui que vai para cima, essa aqui que vai para baixo.
essa aqui que é bem angulada, vai para cima, bem tortuosa, sinuosa, para baixo também. Isso aqui não é nada patológico, isso aqui são só variações dentro da anatomia, para a gente poder já começar a se familiarizar. Claro que existem algumas condições em que um efeito de hipertensão intracraniana local por uma massa em algum local pode fazer um desvio de linha média em algum dos vasos, não estou falando estritamente desse, mas pode haver sim uma imagem angiográfica de desvio de linha média ou de hidrocefalia ou de hipertensão intracraniana. Mas isso a gente pode ver mais para frente. Esses desvios aqui, desvios entre aspas, né, não são nada por efeito de massa ou nenhuma coleção, nada disso. Isso aqui é própria variação anatômica. Como variação anatômica também, falando do segmento A1, muito importante é essa A1 hipoplásica. Vocês vejam que o calibre dela é muito menor do que se for toda a média, comparando, né, do outro lado. Então, isso aqui, inicialmente, poderia pensar, o que é essa estenose? Isso é uma estenose intracraniana por placa teromatosa, ou é uma vasculite, ou é uma displasia, ou é até mesmo um vasoespasmo, né? Mas assim, não, considerando uma pessoa completamente normal, que faça uma angiografia e que apareça isso daqui, é relativamente frequente, até 25% dos casos tem esse segmento A1, que é hipoplásico. Quer dizer, ele até existe, mas é muito pequenininho. Na prática, quem vai nutrir efetivamente essa cerebral anterior aqui do lado direito vai ser a carótida esquerda, através da cerebral anterior esquerda, e com uma comunicante anterior, que geralmente, nesses casos, é um pouquinho mais calibrosa. Essa aqui, nesse caso, é uma carótida interna esquerda, então aqui o sifão carotídeo, teria aqui a bifurcação terminal, mas a gente só vê a média. Então, nesse caso, esse aqui é a comunicante posterior. Então, nesse caso aqui, a A1 simplesmente não existe. Não é porque ela ocluiu, é por uma aplasia mesmo, total. Diferente dessa aqui, que é simplesmente uma hipoplasia, essa aqui não existe. E, se Deus quiser, né, as duas cerebrais anteriores, elas se enchem através da carótida direita e comunicante anterior boa. Aqui a gente vê, então, a carótida interna, sifão carotídeo, bifurcação. A1, que a gente está falando, média, ok. Aqui a gente tem uma anterior muito patente, muito boa, que já mostra a média contralateral, segmento A1 aqui, contralateral, e as duas cerebrais anteriores. Chama atenção uma imagem aqui no meio. Vejam que parando um pouco de falar do segmento só A1, falando especificamente da artéria comunicante anterior, vejam que ela tem características anatômicas que predispõem a determinadas condições. Por exemplo, ela é uma artéria pequenininha, né? Angiograficamente, muitas das vezes a gente nem consegue vê-la efetivamente, a gente sabe que ela existe, que está patente por conta da passagem do fluxo contralateral, óbvio. Mas, assim, para delimitar exatamente a comunicante anterior, às vezes não se consegue. Mas ela é extremamente importante em casos, por exemplo, de uma oclusão carotídea contralateral, em que o paciente pode muitas vezes ser totalmente assintomático dessa condição, não ter um AVC, porque a comunicante anterior ela é muito patente e o polígono de Willis funciona, e através apenas de uma carótida única consegue nutrir os dois hemisférios. Mas justamente essa condição anatômica, que é boa por um lado, ela é ruim por outro, porque ela predispõe a condição, por exemplo, de formação de aneurisma. Porque ela é um local aqui em que há muito turbilhonamento, cisalhamento do fluxo sanguíneo. E isso predispõe, já se sabe, né, em bifurcações, nas bifurcações, por conta dessa mesma condição, a formação de aneurismas. E nesse em especial, porque, vejam, existe sangue chegando desse lado e saindo para dois vasos. Quer dizer, tem 4 grandes vasos envolvidos. Então, tanto predispõe à formação de aneurisma, tanto que nas grandes séries da literatura
a artéria comunicante anterior é a topografia mais comum da presença de aneurismas intracranianos, como pode predispor também, em se falando de tratamento endovascular, a complicações. Dentro das séries de complicações de tratamento de aneurisma endovascular, né, por embolização, enfim, tanto os rotos quanto os não rotos, a topografia mais comum é a comunicante anterior. Porque, imagine, aqui tem vários dispositivos endovasculares, chegando microguia, microcatéter, balão, muitas vezes estente, coils chegando aqui dentro. Isso tudo pode ser trombogênico e formar trombos que podem migrar tanto para um lado quanto para o outro, e também a migração dos coils se o aneurisma não tiver com um cast muito adequado, não tiver, né, com a formação dos coils bem adequada, e se principalmente nos casos em que o colo é largo. Então, a migração dos próprios coils para esses ramos aqui. Mas, embora eu esteja falando bastante de aneurisma aqui da artéria comunicante anterior, essa imagem aqui não é um aneurisma, tá? Isso aqui também é uma variação anatômica que eu quis chamar a atenção, que é simplesmente a artéria mediana do corpo caloso, que ela sofre uma involução embriológica, mas em algumas determinadas pessoas isso aqui permanece, é uma artéria que é considerada normal. Ramos, então, se o A1 ela só faz ramos perfurantes, que são as lentículas estriadas mediais e às vezes é recorrente de Heubner, a comunicante anterior também emite ramos que são perfurantes, que vão principalmente para as vias ópticas aqui e também para a substância perfurada anterior e para o corpo caloso, como exemplo dessa artéria mediana do corpo caloso, né? Vejam que aqui em cima, bem da bifurcação terminal da carótida, está a substância perfurada, tá? Tem o vaso aqui, tanto a bifurcação quanto a A1, e aqui embaixo estão as vias ópticas. Então, é substância perfurada, cerebral anterior e quiasma óptico. Geralmente quiasma. Dependendo da tortuosidade em que essa A1 vai para frente, lembra que eu falei que aqui ela segue numa direção anterior, ela pode ir tão para frente que ela não está mais acima do quiasma, mas dos próprios nervos ópticos. 70% das vezes a A1 está acima do quiasma, mas em 30% dos nervos. Então, por conta dessa a presença de quiasma, nervo óptico, alguns ramos perfurantes aqui da comunicante anterior vão justamente para essa região. Aqui a gente vê uma variação anatômica também, se vocês prestarem atenção, não existe comunicante anterior aqui. Então, a gente tem uma carótida de um lado, uma carótida do outro, A1 de um lado, A1 de outro, e simplesmente uma artéria cerebral anterior única, em princípio, né? Que não tem comunicante anterior. Mas, se prestar mais atenção ainda, claro que com a flecha ajuda, existe uma outra aqui, cerebral anterior, também à esquerda, que ela é hipoplásica. Então, vejam, antes a gente estava falando de hipoplasia da A1, sendo que o resto se enchia através da comunicante anterior e do outro lado. Aqui a gente está falando, não de A1, mas a gente já está falando lá de cima, que é hipoplásico. Então, existe essa cerebral anterior esquerda, ela até existe, mas na prática, quem vai irrigar os dois hemisférios na parte medial aqui, é essa cerebral anterior aqui única, que na verdade não é única, mas ela é considerada uma artéria cerebral anterior bihemisférica. A diferença dela para essa aqui, que em princípio também é uma só, vejam, tem o A1 aqui, não tem comunicante anterior, e dela nascem as duas cerebrais anteriores. A diferença é que aqui até existe uma artéria cerebral anterior que é bem hipoplásica. Essa aqui não, essa aqui realmente é única e ela é considerada cerebral anterior ázigos, tá? Essa condição de cerebral anterior ázigos, ela pode tanto ser da persistência da artéria mediana do corpo caloso, aquela que deveria involuir na comunicante anterior, ela simplesmente não involui, continua e acaba se transformando nesse tronco único aqui para ambas as cerebrais anteriores.
como também numa outra condição aqui, em que há uma artéria cerebral anterior ázigos verdadeira, não existe outra cerebral anterior do outro lado, e ela não vem da comunicante anterior, ela vem direto aqui da bifurcação carotídea. Nesse caso, existia uma correlação aqui com uma holoprosencefalia lobar, em que não há formação aqui da parte anterior da foice interhemisférica, e essa ázigus aqui se formou dessa maneira também. Todas essas condições, seja ázigus mediano mesmo, ou ázigus da carótida, ou cerebral bihemisférica, todas as variações são, como eu falei, variações anatômicas, não são doenças, mas justamente pela circulação, pela hidrodinâmica desfavorável, né, a condição de cisalhamento das bifurcações, predispõe sim à formação de aneurismas cerebrais. Aqui, por fim, então, para terminar, já chega de falar de A1 e de comunicante anterior. Vejam que numa visão antero-posterior da arteriografia, porque até agora, se vocês pararem para prestar atenção, eu só falei de antero-posterior, né? O arco em C da hemodinâmica não se mexeu em nenhum momento até agora. Quando a gente fala aqui, então, da segmento A1, ó, vejam essa arteriografia aqui. A1 aqui é horizontal de um lado, é um pouquinho mais baixo do outro, isso não quer dizer absolutamente nada. E todas essas outras, esses outros segmentos da cerebral anterior, eles devem, em princípio, seguir na linha média dentro da fissura interhemisférica, tá? Essa aqui é uma flecha mostrando aqui a fissura interhemisférica, esses ramos aqui que vão sendo emitidos, que no antero-posterior a gente não consegue ver muito bem, aí a gente vai para o perfil para poder ver melhor. Aqui numa fase arterial precoce e aqui numa fase arterial tardia, nessa tardia dá para ver um pouquinho melhor já o blush, né, o enchimento parenquimatoso aqui. A gente consegue ver exatamente o território de irrigação da cerebral anterior e da média aqui, óbvio, e aqui a zona de watershed, que é o encontro das águas ali, em que é uma zona um pouquinho mais vulnerável à isquemia em condições de hipofluxo, né? Dá para ver aqui o enchimento da carótida é esquerdo, mas ele encheu as duas cerebrais anteriores, fez o blush de um lado e do outro, e como do outro lado, obviamente, não tem a cerebral média, digamos, para atrapalhar com todos esses ramos, a gente consegue ver exatamente qual que é o território de irrigação dessa cerebral anterior, e essas setas aqui, elas mostram exatamente onde que são os últimos ramos, que dali para frente vem a zona de watershed e depois da cerebral média. Então, aqui, chega de A1 e comunicante anterior, vamos passar para A2 e A3, né? Então, com isso, a gente passa já para perfil. Perfil é a melhor projeção para a gente conseguir ver esses segmentos. E a gente está falando de segmentos que vão aqui em volta do corpo caloso, né? E acabam se bifurcando em ramificando em vários raminhos aqui corticais. Então, a principal bifurcação que a gente tem aqui é em relação à artéria pericalosa, o próprio nome já diz, ela está adjacente ao corpo do corpo caloso aqui, que é a artéria mais calibrosa e, digamos, a continuação da própria artéria cerebral anterior, e a bifurcação aqui com a caloso marginal, que é um ramo extremamente importante, mas ele não está sempre, em 50% dos casos ele está presente, então a ausência dele também não quer dizer muita coisa. A caloso marginal, ela está aqui, então, tem o corpo caloso, pericalosa no sulco pericaloso aqui, o giro do cíngulo, e a caloso marginal está no sulco do cíngulo, tá? Depois, acima dela, de todos esses vasos, está a foice interhemisférica, então. Se vocês prestarem atenção, a foice, claro, como se fosse um muro rígido, né? E ele é mais aberto aqui na parte da frente do que em relação aqui à parte de trás. Então, esses vasos aqui, eles têm uma relação um pouquinho mais direta com a porção posterior da foice. E aqui existe, digamos, uma brecha para, em condições de hipertensão intracraniana, fazer
aquela herniação do cíngulo, tá? Em que daí sim a gente consegue ver o desvio das artérias aqui, né? Ver indiretamente, digamos assim, através da arteriografia, um sinal de hipertensão intracraniana. Tá, então vejam, o segmento A2, ele começou lá onde começou a comunicante anterior. Portanto, o ponto limite de referência entre A1 e A2 é a presença da artéria comunicante anterior. A delimitação entre A2 e A3 é, portanto, a bifurcação da pericalosa com a caloso marginal? Não. Isso aqui é uma pegadinha, tá? A divisão de A2 para A3 é o joelho do corpo caloso. Esse é o ponto de referência, independente da bifurcação ser mais baixa ou ser mais alta, tá? Só para saberem, assim, aqui então no joelho do corpo caloso começa A3, para alguns a classificação de A4 seria aqui na fissura coronária e A5 seriam os ramos mais distais. Mas, assim, para nós a classificação mais simples é A3, que começa aqui no joelho do corpo caloso e segue depois todas as suas ramificações. Então, aqui de uma forma esquemática também, inicialmente, para depois a gente aplicar isso numa imagem real. Aqui a carótida interna, o sifão carotídeo. Aqui a gente começa a ver, então, a cerebral anterior. Vejam que o segmento A1 da cerebral anterior, no perfil, a gente não consegue ver. Ele fica totalmente sobreposto com a cerebral média. Então, para perfil, o segmento A1 não adianta nada, tá? Então, aqui seria a órbito frontal, já é do segmento A2, e aqui a frontopolar. Aqui a gente tem a pericalosa, a caloso marginal, e aqui depois, no final da pericalosa, a gente tem os ramos esplênicos, que podem se anastomosar com os ramos homônimos da artéria cerebral posterior. É uma comunicação muito importante em condições de isquemia e tentativa de reperfusão. Então, aqui uma imagem real. A carótida interna esquerda, sabemos já de cor que isso aqui é perfil. Por quê? Porque a gente está vendo aqui a artéria oftálmica, indo aqui para a órbita, como o primeiro ramo aqui. E se a oftálmica está indo para a esquerda, é porque essa é a carótida interna esquerda, tá? Então, vejam aqui o T carotídeo, a bifurcação terminal da carótida, com anterior e média. Dá para ver aqui no perfil? Absolutamente não. Todos esses ramos aqui, principalmente os da média, se sobrepõem. O que a gente consegue ver já é a partir de A2 aqui. Aqui estaria a flechinha onde está o joelho do corpo caloso, a bifurcação da pericalosa com a caloso marginal aqui e os ramos órbito-frontais e frontopolares. Aqui, acho que para terminar até, só a última visão, então, para fixar bem a cerebral anterior. Curiosamente, ela está sendo enchida, então, pela circulação posterior, porque vejam que aqui não é carótida que está enchendo, não. Isso aqui é vertebral, basilar, claro, todas as ramificações em relação à circulação posterior, mas aqui temos uma comunicante posterior, bem identificada, e aqui que enche, então, o término da carótida e a bifurcação, então, da cerebral anterior. A cerebral média está ocluída, então, por isso que deu para ter um estudo bem bonito. A gente vê, então, aqui o segmento A2 da cerebral anterior, os ramos órbito-frontais, frontopolares, pericalosa, caloso marginal e fim. Então, última coisa aqui para a gente ver, já que vejam que todos esses segmentos A2, A3, A4, pericalosa, caloso marginal, tudo a gente viu isso em perfil. Muito melhor para ver, por exemplo, um aneurisma de bifurcação aqui pericaloso, caloso marginal. No caso, assim, só para dar um exemplo, a gente tem um aneurisma, então, inicialmente de bifurcação da pericalosa com caloso marginal. A gente precisa subir com um microcatéter, balão, enfim, microguia, até lá. Então, inicialmente, colocamos na projeção anteroposterior, AP, para poder ver que subiu para cerebral anterior, ok? E depois, posicionado ali, aí sim vira o arco na projeção em perfil,
para poder sim daí navegar exatamente aonde a gente quer ir e localizar o aneurisma. Então aqui, para fixar bem, segmento A1, A2. Aqui a gente vê uma imagenzinha que algumas vezes acontece de ser tão bonita quanto essa do livro, que é, isso é uma fase arterial precoce, isso aqui é tardio, o blush já das artérias, das arteríolas. Aqui a gente consegue ver um sorriso que corresponde à pericalosa e em cima aqui, se esforçar bem, consegue ver um bigode, que é o sinal angiográfico da calosa marginal. Então, sorriso da pericalosa e bigode da calosa marginal. Então, da cerebral anterior era isso. Deixa eu até ver que horas são agora, para poder me ater. Ok. Então, agora a gente passa para a cerebral média. Se Deus quiser, a gente consegue terminar tudo hoje. Então, vamos lá. Da cerebral média, então, de todos os ramos intracranianos, é o mais complexo, dado, né, o número de troncos, de ramos que emite. E por isso a gente vai primeiro para um diagrama esquemático, como todas as outras vezes, depois aplica para a anatomia angiográfica verdadeira. Então, aqui, mesma coisa, carótida interna, A1, vocês já sabem, decore isso, A2, agora a recorrente de Roebner aqui, ponto. Serviu para isso só. O importante agora é a cerebral média. A cerebral média, apesar de ser a mais complexa, das classificações é a que menos tem polêmicas, digamos assim. É uma classificação só e deu. É a classificação que vai de M1 até M4. M1 é o primeiro segmento aqui, é o segmento horizontal também, e que também tem aquela pegadinha em relação ao limite anatômico para transformar em A2. É a bifurcação ou trifurcação, ou qual seja a bifurcação que seja aqui na artéria cerebral média? Não é a bifurcação que é o limite ou reparo anatômico para transformar em M2. É o joelho aqui da cerebral média que está no límen da ínsula. Então, muitas das vezes, a bifurcação ela é pré ou pós, entende? E esse segmento M1, ele acaba tendo dois segmentos, que é um segmento pré e pós-bifurcação, ou trifurcação. Mas não deixa de ser um mesmo segmento M1, porque ainda não chegou no límen da ínsula. A partir desse momento, que chegou aqui fazendo o joelho da cerebral média e subindo aqui, paralelamente à ínsula, então esse aqui é o segmento M2 ou insular. Quando ele chega aqui no sulco circular e faz a voltinha dentro ainda da fissura silviana, ele passa para o segmento M3 ou segmento opercular. Aqui tem os opérculos frontal, parietal e temporal. Claro que a fissura silviana aqui está bem mais aumentada do que é na prática, mas isso é só um diagrama para entender. E o segmento M4 é a partir do momento que já sai da fissura silviana e são os ramos corticais. Então, vejam que se A1 tinha ramos, que são as lentículas estriadas mediais, M1 também tem ramos perfurantes, que são as lentículas estriadas laterais, que também vão para os gânglios da base aqui, mas o M1 tem um ramo cortical sim, que é o ramo temporal anterior aqui, e que tem que diferenciar bastante da bifurcação, se é um tronco inferior, tronco superior, tronco médio, enfim, da cerebral média. Geralmente ele é mais precoce que esse ramo temporal anterior. Aqui a gente está vendo quase a mesma coisa, só que numa visão um pouquinho mais tridimensional, oblíqua. Então, segmento M1 com seu grupamento lentículo estriado lateral. A bifurcação aqui ainda no segmento M1, o joelho da cerebral média no límen da ínsula, formando então o segmento M2 insular, cujas alças de todos esses troncos aqui vão fazer uma linha aqui que eu vou falar acima, vou falar à frente, mas já prestem atenção que aqui dentro do segmento M2 existem vários troncos, na verdade,
E as alças superiores aqui, que estão dentro ainda da fissura silviana, eles fazem uma linha aqui. De todas as alças, aquela que for a mais superior e mais medial, geralmente é o ramo angular, ele é o ponto silviano angiográfico. E depois de M2, então, a transição aqui para M3, ainda dentro da fissura silviana, e M4 já todos esses ramos corticais que praticamente vão irrigar o hemisfério inteiro, né? Quase que a média ela é responsável pela irrigação de todo o cérebro. A não ser, claro, aqui dessa parte medial aqui que a gente já falou que é dos ramos corticais lá da cerebral anterior. Então, aqui, traduzindo isso angiograficamente. A primeira angiografia, para variar, de um paciente que é de livro, bem bonitinho, e as outras que são variações, né? Então, aqui a carótida interna, A1, coroideia anterior até. Esse é o segmento M1 pré-bifurcação, ainda segmento M1, joelho da cerebral média. Aqui é o segmento M2 insular. Aqui é já a transição para M3 e aqui os ramos corticais M4. Aqui 8, como é a alça mais alta e mais medial, é o ponto silviano angiográfico. Assim como todas as outras vezes que eu falei que pode ter sim aquele T carotídeo perfeito, o T de outras pessoas não é tão perfeito, né? Ele pode até ser um Y, pode ser um V, pode ser qualquer coisa, X parece, enfim. Mas isso aqui é só variação anatômica, não é nenhuma alteração patológica. Vejam que essa M1 aqui, ela vai para cima, essa daqui vai no momento horizontal e depois tem ramos que vão para baixo. E esse aqui é uma bifurcação bem precoce da cerebral média. Geralmente a bifurcação ela está bem próxima ao joelho da cerebral média aqui no límen da ínsula, mas pode ocorrer sim dessa cerebral média se bifurcar aqui de uma maneira bem precoce. Quer dizer, quase não tem segmento M1 pré-bifurcação, né? Mas isso é uma variação anatômica. Então, aqui para fixar bem, carótida interna, A1, A2, A3, A4 e tudo mais. Comunicante anterior. Aqui é o segmento M1 pré-bifurcação. Segmento M1 pós-bifurcação. Aqui é o joelho, fazendo já M2. Aqui, o segmento M2 aqui no 5. Ponto silviano angiográfico. O grupamento das lentículos estriadas laterais e lentículos estriadas mediais. Aqui a 8 ainda é a artéria recorrente de Reuter. Então, como eu tinha falado, lembram aquelas alças que eu falei? As alças, na verdade, elas são aqui dessa transição entre M2 e M3, dentro da fissura silviana ainda. Se for em perfil e fizer essas alças que podem ser de um número de 6 a 8, se traçar uma reta aqui, ele faz uma linha que é um dos lados de um triângulo aqui. E esse que é o ponto angiográfico, ponto silviano angiográfico, que é a artéria, o ramo angular da artéria cerebral média. Esse triângulo silviano aqui, ele é ponto de reparo, sim, para visualização de hipertensão intracraniana, efeito de massa local, em que esses ramos aqui, eles são desviados para cima, para baixo, para frente, enfim, e o ponto silviano também. Exatamente nessa linha aqui do triângulo, ela está entre o segmento C2, portanto, da carótida interna petrosa, e o crânio. Ela está exatamente no meio dessa linha, que vai do crânio até a carótida petrosa. Aqui, então, é uma injeção de contraste na artéria carótida interna do lado esquerdo, visão antero-posterior. Aqui foi feita uma compressão manual da carótida interna do lado direito, para poder visualizar, como se fosse um teste de matas, né? Ver a patência desse polígono de Willis, e no caso, por exemplo, posso sacrificar essa carótida interna do lado direito, né? Numa condição, por exemplo, de um aneurisma muito complexo, cujo tratamento mesmo cirúrgico ou endovascular é extremamente difícil,
ou numa condição em que existe um tumor aqui abraçando a carótida e fazendo compressão extrínseca, para o cirurgião mesmo abordar essa lesão, saber se pode ou não sacrificar essa carótida. Então, a gente faz esse teste de matas, que é pedir para algum auxiliar, residente, fellow, quem veio, anestesista, quem veio pela frente. Durante a arteriografia, a pessoa comprime, então, a artéria carótida interna aqui, na porção anterior do esternocleidomastoide, enquanto comprime, faz a injeção da carótida contralateral para ver se efetivamente existe essa comunicação aqui e se pode seguir, então, a conduta. Nesse caso, por exemplo, provavelmente, essa carótida interna direita, ela, se for sacrificar em último caso, obviamente, né, mas não vai fazer tanta falta porque a comunicante anterior dá conta aqui totalmente de encher contralateral e esse enchimento é praticamente no mesmo tempo, né, é simultâneo, bilateral. E aqui a gente vê o ponto silviano angiográfico, ele é praticamente na mesma linha um do outro, isso também é mais uma dica para ver aí lesões com efeito de massa e desvios dos vasos. Aqui, então, eu tinha falado, eu vou falar agora de algumas variações anatômicas, então, em relação a esses segmentos, que são, por exemplo, aqui a gente tem uma M1 com uma bifurcação bem precoce, semelhante àquela que eu já tinha mostrado. Aqui a gente vê, isso aqui não é trifurcação da média, nada disso, isso aqui é já um ramo temporal. E essa bifurcação tão precoce, ela é considerada precoce quando ela existe em menos de 10 milímetros já da origem da carótida. Então, é considerada precoce. Diferente dessa condição aqui, por exemplo, que isso aqui não é um ramo temporal, não é nada disso. Vejam que tem o T carotídeo, segmento A1, beleza, segmento M1 e média normal, mas tem uma outra aqui que faz exatamente quase a mesma coisa dessa média esquerda. Então, o que é isso? É uma duplicação da artéria cerebral média. Aqui a gente vê, então, o segmento M1, logo após a sua origem, tem uma fenestração. Isso aqui também é uma condição que, se vocês estudarem na embriologia, explica muito bem. Fenestração, então, ela é um achado incidental, na grande maioria das vezes, não tem absolutamente nada de patológico, mas o fato dela existir predispõe por turbilhonamento sanguíneo e tudo, a formação de aneurismas. E por fim, aqui a gente falou bastante dos segmentos, dos ramos perfurantes da média, mas a gente vai falar agora de um diagrama aqui dos ramos corticais. Então, os ramos corticais são aqueles de M4, em que existem, na verdade, 12 regiões corticais aqui, distintas, e cada uma dessas regiões vai ser nutrida por um ou dois ramos do segmento M4 da cerebral média. Então, aqui a gente está em perfil, como é a melhor visualização, realmente, e é só um diagrama para depois a gente aplicar na anatomia angiográfica real. Então, a gente tem aqui a temporal anterior e a temporopolar, a fissura silviana aqui é o sulco central, ok. Então, aqui é a órbito frontal, aqui é a pré-frontal. Quando eu falo assim, ela é a pré-frontal, vocês entendam que, na verdade, é um grupamento, tá? Podem ser as artérias pré-frontais, pode ser uma ou duas, pode ser mais. Mas, geralmente, ela é, digamos assim, representada por um nome, né? Que é o nome exatamente de onde ela irriga. Então, aqui tem a órbito frontal, aqui tem a pré-frontal, aqui todas as que são relacionadas ao sulco central ou rolândico, né? Ou região rolândica aqui. Então, é a artéria do sulco pré-central, a artéria do sulco central, a artéria seria do sulco pós-central, mas também é chamada de parietal anterior, e se tem a parietal anterior, tem a parietal posterior aqui. Essa aqui mais para trás, aqui que quase se segue, então, na fissura silviana, é a artéria angular. Essa outra aqui é a temporo-occipital,
E essas aqui são as temporais. Temporais posteriores, intermediária, e daí a gente já cai de novo para anterior. Esse aqui é um diagrama bem esquemático, assim, em forma de reloginho, para poder... Esse eu digo que tem que decorar, é decoreba mesmo. É claro que um pouquinho de senso até tem, né? Se você sabe ali do sul central, enfim. Mas para poder saber todas essas regiões, tem que meio que estudar e decorar isso aqui. Então, a gente tem aqui a ínsula, tem o sulco temporal superior, tem o tubérculo da sela, tem o sulco frontal inferior e o sulco central. Então, vamos lá. A gente tem, então, as artérias do grupamento órbito-frontal, pré-frontal, pré-rolândico, rolândica, que seriam a mesma coisa que pré-central e central, a parietal anterior, a parietal posterior, a artéria angular, a artéria temporocipital, as temporais posterior, média e anterior, e a temporopolar. Para fechar, então, falando a cerebral média, a gente traz novamente a mesma imagem que era uma anterior, em que o segmento A1 aqui é aplásico. Portanto, deu para visualizar bem, sem a interferência de outros ramos, né? Angiograficamente, isso daqui que eu quero mostrar, que já é uma fase arterial um pouco mais tardia da artéria cerebral média, que nesse caso, na verdade, é uma continuação da carótida interna, todos os seus grupamentos aqui em M2, M3, M4, e esse blush aqui, que geralmente quando a gente fala em blush dentro da arteriografia, né, no geral, é alguma coisa patológica, por exemplo, blush tumoral, né, faz uma impregnação assim anômala, esfumaciada, como se fosse um tumor. Ou um blush, por exemplo, por quebra de barreira hematoencefálica, numa condição de AVC isquêmico. Também pode ter esse tipo de blush. Mas nessa condição, em outras também, esse blush é completamente normal, que corresponde às artérias perfurantes nos gânglios da base. Então, isso aqui são os próprios gânglios da base apenas. Tem outros blushes, só para lembrar aqui, então, blush da neurohipófise, por exemplo, é clássico isso, é um blush bem normal também, que não tem nenhuma tradução patológica. E aqui, tanto eu falei do triângulo silviano, né? A gente consegue ver aqui, então, nas alças aqui, do segmento M2 para M3. E aqui a gente consegue ver já os ramos corticais, os iniciais, né? Numa fase arterial precoce, numa fase arterial tardia. Como essa fase arterial tardia, praticamente só com a média já enche tudo, quase todo o cérebro, como ela é realmente tão importante. E a zona de watershed dela, ela vai ficar aqui só na parte medial do hemisfério e na transição aqui para cerebral posterior, que são daí as zonas mais vulneráveis, então, no caso de hipofluxo para AVC. Tá, da média cerebral e média, consegui terminar. Meu Deus do céu, tô indo mais rápido do que eu imaginava. Que bom. Alguém tem alguma pergunta? Oi, Luana, eu tenho uma. A frontopolar, não, a órbito frontal tem o nome de M1 e dá nome da A1 também, não é? A2, aliás. Da A2, A2. Tá. Tanto da cerebral anterior quanto da média, mas não são a mesma, tá? Tanto que algumas nomenclaturas mais antigas falam de órbito frontal, falam de frontobasal ou lateral ou medial. Se é a frontobasal lateral, corresponderia a órbito frontal vindo da média. Entendi. Se é a frontobasal medial, na verdade, a órbito frontal vindo da anterior. Obrigado. Então, vamos lá. Vocês não estão vendo essas coisas, né? Cerebral posterior. Eu acho que dá. Então, vamos lá. Um esquema inicial, então, cerebral posterior. Como que a gente está vendo isso aqui? A gente está vendo isso de cima, uma visão superior. Esse aqui é o mesencéfalo, tá? Então, aqui os pedúnculos, a cisterna interpeduncular, e aqui a cisterna crural e a cisterna ambis, cisterna quadrigeminal. Ok.
Aqui é o quiasma óptico, tratos ópticos, terceiro nervo, né? Aliás, terceiro nervo aqui, que é o oculomotor, e aqui a artéria comunicante posterior. Aqui seria a parte medial do lobo temporal, geralmente o uncus aqui, que faz aquela compressão. Aqui, então, a gente vê, para poder entender, para variar, uma artéria grande intracraniana tem a sua classificação aqui. A cerebral posterior também é bem tranquilinha, ela só vai de P1 até P4. P1 é aquele segmento que, após a artéria basilar terminar e se bifurcar, ela é o segmento horizontal inicial. Então, esse aqui é o P1 do lado esquerdo e esse é o P1 do lado direito, que só existe até as duas comunicantes posteriores. Eu acho melhor até, deixa eu mostrar uma coisa que me ocorreu agora. Até agora, quando a gente falou de cerebral anterior, cerebral médio e tudo mais, a gente falou de circulação anterior, que vem da carótida, né? Isso é mais para os residentes se acharem, não ficarem perdidos. Quando a gente fala de artéria cerebral posterior, a gente está falando de bifurcação aqui já da circulação posterior. Qual que é a circulação posterior, só para lembrar? As duas vertebrais aqui, se anastomosando, né, se unindo para formar a artéria basilar, vão dar várias artérias cerebelosas aqui, posterior-inferior, antero-inferior e cerebelosa superior, ramos pontinos, perfurantes, bem importantes. Mas, no fim das contas, o que é importante é que as artérias cerebrais, a basilar se termina nas duas artérias cerebrais posteriores aqui, uma à direita e outra à esquerda, e é disso que a gente vai falar agora. Tem essa comunicação através da artéria comunicante posterior, uma de cada lado, com a circulação carotídea lá na frente. Mas as cerebrais posteriores, elas têm origem, então, na circulação posterior. Pronto, era só um detalhe. Então, aqui a gente imagina que tem a artéria basilar cortada e ela já se bifurcou nas duas cerebrais posteriores. Então, aqui tem o segmento P1 de cada lado. O segmento P1 só vai até a artéria comunicante posterior. O segmento P2 aqui, dá para falar um segmento P2 genérico, assim, que vai abraçar quase que todo o mesencéfalo, mas dá, né, para finesse, ainda dividir esse P2 em P2A e P2P. P2A que está na cisterna crural e P2P que está na cisterna ambiens. E P3 aqui, quando já está quase terminando aqui o mesencéfalo, na cisterna quadrigeminal. Segmento P4 já são os ramos corticais daí. E isso daí a gente está falando basicamente de estruturas que... O cerebral posterior vai irrigar basicamente estruturas para a visão. Seja só, não só a visão cortical occipital, que a gente está falando lá em região calcarina, mas também todos esses núcleos aqui envolvidos com os nervos cranianos de motricidade ocular extrínseca, pupilas, enfim, tudo. Cerebral posterior pensa em visão. Vejam, esse detalhe anatômico é importante, da correlação aqui entre o terceiro nervo e a artéria comunicante posterior, como elas são bem próximas, sendo que a artéria, ela cruza por cima do nervo, né? Então, em condições, por exemplo, que a artéria comunicante posterior apresenta um aneurisma aqui, um aneurisma não roto, né, incidental, ele pode ser, sim, diagnosticado apenas pela compressão do terceiro nervo que está subjacente a ele, pela presença do efeito de massa aqui desse aneurisma que senta praticamente em cima do oculomotor e faz daí uma paralisia do nervo oculomotor, pode fazer pitose, midríase e oftalmoparesia. Então, essa é uma correlação anatômica bem importante. Então, seguindo aqui, a gente tem uma visão em perfil, a gente já está falando então da circulação posterior, porque aqui são as vertebrais, então se nós estamos usando aqui a basilar, e daí sim formam as artérias cerebrais posteriores. Vejam que a artéria comunicante posterior dá para ser vista aqui, mas mais uma vez o segmento P1, que é o segmento pré-comunicante, ele não dá para ser visto no perfil, né? Ele é sobreposto, não é favorável a isso, mas é o AP mesmo.
E daí sim o P2, P3 e o P4, que daí vai se ramificar em artéria parieto-occipital, principalmente, e artéria calcarina, mais para trás, que são os ramos corticais mais importantes. Dá tempo ainda de terminar? Acho que vale a pena, né, Luana? O que você... É que eu não tenho horário, eu tenho que ir, realmente. Então depois a gente puder combinar uma para essa parte de posterior. Pode ser, porque daí vai ser bem rápido, bem simples de terminar. Tá Tanto bom. dos ramos aqui da cerebral posterior, quanto da circulação vertebro-basilar daí. Tá, melhor. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Tá ótimo. Eu acho que o Dr. Dionísio fez um comentário do ponto silviano posterior, né? Que é importante no intraoperatório porque representa o fim dos núcleos basais. Interessante também. Sim. E então, só para o pessoal ter uma tarefinha para estudar em casa, o ponto silviano cirúrgico é diferente do ponto silviano angiográfico. Vamos ler. Tá bom? Obrigado, Obrigada Luana. a todos. Vocês já escreveram os nomes no chat? Eu esqueci de falar isso. Eu consigo dar um print aqui e te envio. Beleza. Então tá bom. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado. Luciano? Oi. Vai haver outra aula agora ou... Não, acho que a semana que vem é de glioma. Aí depois da semana que vem, ou eu vejo com a Luana de novo, que o professor Paulo quer. A gente já termina a parte anatômica, ou vai para forame jugular. Perfeito. Mas hoje então acabou. Eu acho que hoje acabou, então. Beleza. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos aí. Valeu. Ô, Cassiano. Fala, Magrão.